Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Dr. Gibran pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Se eu estiver indo muito rápido ou se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me interromper, por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma introdução para vocês sobre a questão do câncer. Então, vejam que a história natural ela se desenvolve com isto. Melhoria no controle das doenças infecciosas. Principalmente de 1950 para frente, se controlou muito mais as doenças infecciosas. E, com isso, aumentamos a expectativa de vida, que era na faixa dos 55 anos e passou... Hoje nós temos estado do Rio Grande do Sul, a região sul do país, nós estamos na expectativa média de vida dos 70 a 72 anos. Tá? O desenvolvimento da saúde pública. Por mais problemas que tenhamos em saúde pública ainda, não se compara a eficiência da saúde pública que nós temos hoje com o que se tinha em 1920. A melhoria nos serviços e cuidados médicos. Isso aqui aumentou consideravelmente com os planos, com a medicina suplementar. Então, mais gente teve acesso. A melhoria na qualidade de vida. E aqui, leia-se precisamente hábitos higiênicos e sanitarismo. O desenvolvimento socioeconômico. À medida que as regiões, algumas regiões no país, mais que outras, foram se desenvolvendo economicamente, socialmente, a qualidade de vida melhorou também. E com isto, também se tem um aumento da população de risco. Leia-se idosos. Isso faz com que o câncer esteja como a maior causa de morte. Né? Depois da fome, é claro. Não quero que vocês percam tempo com isso, mas só quero demonstrar para vocês a probabilidade de se desenvolver um câncer. Né? Por que estatística dos Estados Unidos? Porque são as melhores estatísticas que nós temos no mundo. Eles tabulam tudo de tudo. Isso foi publicado em 2016, mas é referente ao biênio 2010 a 2012. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, vejam, todos os tumores, a chance que um indivíduo tem até os 50 anos de desenvolver o tumor é, para homens, tá? 1 em cada 29. E para mulheres, 1 em cada 19. À medida que vai aumentando a idade, vai aumentando a chance. Então, acima dos 70 anos, 1 para 3, 1 em cada 4 mulheres vai desenvolver tumor. Isso que é importante aqui. Gravem que é nessa faixa etária, e aqui eu vou mostrar para vocês claramente, a faixa etária dos 50 aos 75 é a pior faixa. Vocês vejam que a curva é absolutamente progressiva em função logarítmica nessa faixa etária. A partir dos 75 anos, dos 80, estabiliza um pouco. O que causa câncer? Esse aqui é um slide que eu gostaria, não só para o curso de vocês, mas para a vida, eu gostaria que vocês gravassem. Tá? O que causa câncer, na verdade, é o seguinte: os fatores genéticos, fatores ocupacionais, exposição a carcinógenos, viroses específicas, bactérias, seja o que for, isso corresponde a 7 a 10% de todos os tumores. Os fatores ambientais, exposição solar, por exemplo, eles são responsáveis por, no máximo, 10 a 15%. Todos os outros tumores, 70 a 80% de todos os tumores estão aqui, ó. Estilo de vida. É o abuso do álcool, o abuso do fumo, dieta rica em gorduras, dieta pobre em fibras, abuso de alimentos industrializados, a dieta pobre em frutas e vegetais. Tudo isso está determinado pelo estilo de vida. Quer dizer, nós somos o resultado daquilo que nós colocamos para dentro.
Mas eu gostaria que vocês gravassem especificamente: a idade de risco é entre 55 e 75 anos, o estilo de vida, de tudo aquilo que eu mostrei no slide anterior, que se destaca realmente é a obesidade, fumo e álcool. Se vocês juntarem esses três, eles são responsáveis por 70% de todos os tumores que nós temos. História familiar de câncer é importante, principalmente em parentes de primeiro e segundo grau, né? E doenças associadas, entre elas o diabetes e outros tumores. Diabético tem mais predisposição a desenvolver outros tumores, e quem já teve algum tipo de tumor tem maior predisposição ou maior risco de vir a desenvolver outros tumores. É uma crendice, é uma lenda urbana, a ideia de que quem procura acha. Bem ao contrário, acima dos 50 anos de idade, vocês têm de procurar, porque vocês terão mais chance de encontrar em estágio precoce, quando o tumor é muito mais curável. Para que se desenvolva um tumor, nós temos vários. Se tem um agente iniciador, um agente promotor, inibidores de crescimento, mas se vai, é uma progressão de um tecido normal para um câncer in situ, para um tumor invasor, para um tumor clinicamente detectável. É só aqui que nós conseguimos, na maior parte dos tumores, quando o paciente desenvolve sintomas, é que se consegue detectar o tumor. Mas vejam vocês, a chance dele se disseminar é muito maior quando o tumor está clinicamente detectável. Então, depois que vocês passarem dos 50, não adianta dizer, eu não sinto nada. Não, tem que ir no médico para ver exatamente enquanto não sente nada. Mas vejam vocês, a possibilidade de cura, ela é infinitamente menor quando o tumor se torna clinicamente detectável. Rapidamente quero chamar a atenção para vocês assim, não vou me deter nos números, mas vejam o seguinte. Os tumores, tumor de próstata, pulmão e os tumores gastrointestinais, tá? Nos homens. Nas mulheres, o tumor de mama ainda é preponderante e os tumores gastrointestinais, com um aumento, tem aumentado o pulmão. Por quê? Porque mais mulheres estão fumando na modernidade. Vejam vocês aqui, Brasil, tá? A estimativa em números, tá? Uma proporção de 314 novos casos de câncer por 100 mil habitantes. Tá? E para mulheres, de 290 para 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul e na região sul, de um modo geral, onde se tem mais tumores, vocês vejam que praticamente quase dobra a incidência de novos casos. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, isso aqui é estatística mundial. Tá? Países menos desenvolvidos, países mais desenvolvidos, igualmente vocês vão perceber, é o pulmão, é próstata e os tumores gastrointestinais. Se vocês olharem também as mulheres, vocês vão ver que mama, né, está se equiparando, e depois pulmão ocupa já o terceiro lugar, e os tumores gastrointestinais, além de países subdesenvolvidos com mais incidência, câncer do colo uterino. Por quê? Porque muito menos mulheres fazem prevenção. Quando se tem duas perguntas fundamentais, são importantes para a gente definir tratamento e as condições do paciente. Nós temos que nos perguntar se o paciente ele é tratável ou ele não é tratável. E se o tumor é curável ou não é curável. É dessas duas perguntas simples que nós definimos todo o tratamento do indivíduo. Então, eu não vou me detalhar nisso aqui, mas só para vocês terem ideia, para o diagnóstico, então, a gente usa a história clínica, exames não invasivos e exames invasivos, e faz uma otimização e uma sequência desses exames para definir as condições gerais do paciente e do tumor. Quando se estadia, nós temos definições importantes, então aqui eu vou me demorar mais um pouco para mostrar para vocês.
nós temos que estabelecer qual é a performance clínica do paciente, quais são as condições clínicas que ele tem, os sistemas de classificação, e então se faz a conclusão quanto ao estadiamento do paciente e se define o tratamento. Então vejam, por exemplo, graduação tumoral. Ela determina quanto o tumor é semelhante ao tecido que lhe deu origem. Então, quanto mais diferente for o tumor do tecido que lhe deu origem, mais desestruturado é esse tumor, mais agressivo ele é. Então, a gente se preocupa com... Por isso que nós dependemos da biópsia e da análise citológica, porque nós precisamos definir as condições, as características do tumor. O estadiamento tumoral, ele me dá o grau de comprometimento e disseminação tumoral. E a capacidade funcional do paciente me determina a capacidade que esse indivíduo vai ter de suportar o tratamento ou não. Isso eu consideraria assim, essencial para vocês terem um entendimento para definir as demandas que vocês estão sujeitos. Isso, em suma, me determina a perspectiva clínica do paciente e a terapia. Então, vejam, na graduação tumoral é quando se tem, eu fico sabendo nome e sobrenome do tumor. Por exemplo, aqui, um adenocarcinoma gástrico bem diferenciado. É diferente de um sarcoma gástrico. Esse vocês devem ver mais seguidamente, adenocarcinoma prostático. Aí, por exemplo, tem lá Gleason 6. Né, de uma combinação de 3+3, e assim por diante. Então, a graduação tumoral, ela está diretamente implicada com a resposta que o tumor vai dar ao tratamento. O estadiamento tumoral, de um modo geral, excetuando-se alguns estadiamentos específicos, por exemplo, doença hematológica. Doença hematológica não se classifica com TNM, são outras classificações. Mas, de um modo geral, o que nós temos é isso. Nós precisamos definir a condição do tumor primário. Então, nós vamos ter a avaliação dele em crescimento ou profundidade. Crescimento, por exemplo, é um tumor de mama. Ele tem 1 centímetro, tem 2 centímetros, tem mais que 4 centímetros. Ou um tumor gastrointestinal. Ele está só na mucosa, ele vai à submucosa, ele ultrapassa a parede do órgão. Né? Comprometimento loco-regional. O comprometimento linfonodal. E as metástases, M para as metástases à distância. O que me identifica? A disseminação do tumor à distância do local de origem. Isso me dá a extensão anatômica e o comprometimento que este tumor traz ao indivíduo. A performance clínica. Então, Karnofsky foi quem estudou a performance clínica originalmente em tumores de pulmão. Ele era um cirurgião torácico. E ele definiu nestas porcentagens de habilidade clínica do paciente. Então, ele definiu que, por exemplo, um sujeito com uma performance clínica de 100%, ele é assintomático e completamente ativo. Um sujeito com 70% a 60%, ele é sintomático, mas ele já está restrito na sua atividade física em menos de 50% do tempo. E ele precisa de algum tipo de ajuda mínima necessária para algumas tarefas. Por exemplo, ele pode não conseguir tomar banho sozinho. Um sujeito que é 30% a 20%, ele está completamente restrito ao leito, ele não tem qualquer condição clínica. O Eastern Cooperative Oncology Group definiu isso como um score de 0 a 5. Então, hoje é o que vocês encontram, na maior parte das vezes, um PS-COG 0, 1, 2 nos relatórios. Mas o que interessa isso? O que interessa isso é o estadiamento, definir um tumor em estágio clínico, define exatamente isso aqui. Ó. Por quê? Porque um paciente que esteja em estágio 0, o tumor é in situ, ele é 100% tratável e 100% curável. Ele tem uma sobrevida absoluta de 100%. Ele tem uma qualidade de vida excelente, próxima do 100%.
Então, esse sujeito aqui, ó, ele não vai morrer do tumor que ele teve. Ele vai morrer de um acidente, de um infarto. No Brasil, ele pode morrer de bala perdida também. Um sujeito, por exemplo, estágio clínico 2, ele varia de 50% a 65% de condição de ser tratável. Tá? E ele tem uma chance de 40% a 60% de ser curável. Ele tem uma sobrevida regular, 75% a 85%. Ele tem uma qualidade de vida muito boa, na faixa de 80% a 90%. Tá? Isso aqui é o sujeito que nós tratamos, que ele sabe que talvez ele não sobreviva ao tumor, mas ele tem a formatura do filho no final do ano e a filha dele vai casar no meio do ano que vem. Diga. De expectativa de que ele esteja vivo em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, e assim por diante. Tá? Ou então ele é um ECOG 4, tá? Ele não tem qualquer condição clínica, tá? Ele tem uma sobrevida pífia e, frequentemente, eles são terminais. A maior parte das demandas que vocês vão receber, elas estão em pacientes ECOG 3 e ECOG 4. Estágio clínico 3, estágio clínico 4. Resumindo essa conversa até agora, esse é um slide que eu gostaria que vocês gravassem na mente, porque exatamente isso aqui é a projeção visual daquela expectativa ao decorrer do tempo. Então, vocês vejam que quem tem um estágio 4, tá, em 5 anos, menos de 10% dos indivíduos estarão vivos. Tá? Em 7 anos, menos de 5%, e em 10 anos, praticamente ninguém mais vai estar vivo. Ao contrário, né, um carcinoma in situ é aquele que eu mostrei para vocês. A sobrevida, ela é 100%. Vejam aqui alguns exemplos. O homem, 65 anos, fumante, que começou com dor torácica persistente. A sala está um pouquinho clara, mas acreditem-me, aqui está a massa dele. Ó. É essa massa aqui. Tá? Uma bola de tênis. Aqui vocês vejam, só para ilustrar que as mulheres fumam muito também. Mulher, 61 anos, fumante, com escarro sanguinolento. Foi o primeiro sintoma dela. Deu uma tossida, deu uma escarrada com sangue. Aqui também vocês vejam, é uma massa aproximadamente do tamanho de uma bola de tênis. Homem, 58 anos, sangramento retal agudo. Sangrou pelo ânus, foi no médico consultar. Ele estava assim, metástase pulmonar, implantes pleurais, múltiplas metástases hepáticas, tá? Múltiplas metástases linfonodais reto-peritoneais e pélvicas. Esse sujeito não vive 6 meses. Homem, 56 anos, sem comorbidade, foi fazer uma colonoscopia só porque tinha 56 anos e não havia feito até então. Foi por indicação médica fazer. Achou um adenocarcinoma de reto, tinha uma única metástase hepática. Foi operado do reto, metástase hepática, 5 anos depois, desenvolveu a metástase hepática. Tá? Foi operado em março de 2011, fez quimioterapia, usou bevacizumab, pós-operatório, está vivo até hoje. Se discute muito nos processos médicos, nos processos de demanda judicial, graus de evidência. Tá? A União tem um quesito específico, gosta sempre de perguntar qual é o grau de evidência das informações que o médico perito está apresentando. Então, vejam, as evidências elas são divididas, tá, em 4 grupos. As evidências científicas de excelência são apenas realmente do grupo 1, 1A e 1B. São evidências a partir de meta-análises e de ensaios clínicos randomizados. Aqui eu quero chamar para vocês
importantíssimo quando se lê um trabalho nisso é a heterogeneidade dos trabalhos. Porque se os trabalhos são muito diferentes, não se consegue compará-los com boa qualidade. Então, uma heterogeneidade boa é abaixo de 30%. A evidência a partir de pelo menos um ensaio clínico randomizado. É 2B. Depois o resto se tolera, mas vejam vocês, uma evidência nível 4, ela é a partir de documentos ou opiniões de experts formadores de opinião. Aqui entra tudo. Aqui entra a opinião das comadres no fim de semana, no chazinho da tarde, do jogo de truco dos velhinhos lá no clube. Qualquer opinião. Um grau de recomendação. Se ter evidência científica de que algo é positivo, eficaz, não necessariamente tem uma recomendação clínica. Quer dizer, nem tudo que a matemática diz que é positivo, nós vamos usar em clínica. Então, nós temos que levar em consideração também o grau de recomendação. Que é isto? Um grau de recomendação, nós damos mais importância ao grau de recomendação A, que exige pelo menos um ensaio clínico randomizado de boa qualidade e consistência em termos de recomendação específica para uma determinada doença, num determinado estágio, naquelas condições. E não para todos os indivíduos. Esse é o problema das discussões nas demandas. Que o sujeito leu lá que linfoma não Hodgkin das células do manto tem um trabalho que funciona, aí ele quer usar para leucemia mieloide aguda. Tá, mas o trabalho era para linfoma, não para leucemia. Então, questões fundamentais. Tá? Quando se vê o delineamento do estudo, o que nós queremos saber, ou o que a gente precisa determinar, é assim, ó, o que é a causa da doença. Então, se nós queremos saber a causa da doença, são os estudos de coorte e os estudos de caso controle. Não dá para sair fazendo ensaio clínico, o ideal seria, mas não dá para sair fazendo ensaio clínico randomizado de tudo quanto é doença, para tudo quanto é medicamento, para tudo quanto é procedimento cirúrgico. Então, os estudos de coorte, eles nos respondem algumas questões. E se a gente tem alguma dúvida, estudos de caso controle. Coloca doentes para um lado, controles para o outro e se vê qual a diferença entre eles. Então, tem que se levar assim, ó, o que o paciente sente, o que é importante para ele, qual a experiência. Isso é pesquisa qualitativa. Então, quando a União demanda no seu quesito e ela tem interesse de que nós nos baseemos apenas em ensaios clínicos randomizados, nós temos que responder que não é possível isso. E ainda tem o que funciona melhor para diagnosticar a condição ou para tratar a condição, que são os estudos observacionais. Se tiver ensaio clínico randomizado, melhor ainda. De todos esses trabalhos, só vou falar para vocês sobre ensaios clínicos randomizados. Eles têm validade interna maior que estudos observacionais, porque eles são bem preparados. Derivam resultados de grupos muito selecionados. Isso tem uma desvantagem. Mais recentemente, vocês vão ver alguns trabalhos na literatura que mostram, eles colocam no título, Real Life, que é para dizer o seguinte, fora de um estudo, como se comporta aquela droga, como se comporta aquele tratamento. Eles podem apresentar viés de seleção, de aferição e informação. Isso é o mais comum. Principalmente porque parte dessas pesquisas são promovidas pela indústria farmacêutica. Então, a indústria tem interesse em mostrar, às vezes, só o que é positivo. Ela não mostra os resultados negativos. Nós não temos nenhuma revista médica que seja para publicação de resultados negativos e de insucesso. E mesmo que se mande algum trabalho para publicar resultados negativos e insucesso, a maior parte das revistas não aceita. O ideal é que esses resultados não podem ser generalizados. É o que eu falei antes, né? Se o trabalho foi feito para leucemia, ele não serve para linfoma. Mas se ele foi feito para linfoma, nós podemos aventar e extrapolar para leucemias. Mas tem que ser um novo estudo.
Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é assim, eles são melhores ainda quando eles são duplos cegos. Duplo cego por quê? Porque aí nem o pesquisador sabe o que o paciente está recebendo de tratamento, nem o paciente sabe o que está recebendo de tratamento. Então, o resultado é melhor. E mais recentemente, né, ele é importante se ele for um double dummy, que a gente chama, que é com duplo experimento. Então, tem o placebo, tem a droga padrão e tem a droga que está sendo testada. E ninguém sabe, quem está dando não sabe quais são as drogas, quais são os grupos de pacientes, quem está recebendo não sabe o que está recebendo. Porque nós vamos ter o resultado mais fiel, mais fidedigno. Aqui, só para chamar a atenção, já trouxe na outra aula, às vezes, sim, rigor científico, né? O rigor científico, se é cobrado muito, qual é a validade disso tudo? Bom, nós temos um exemplo claro, característico aqui, ó, de uma droga, de um sujeito que disse que funcionava, que já tinha curado mais de 1000 pacientes com câncer. Ele não tem uma tomografia, uma ressonância magnética para me mostrar o antes e o depois. Ele não tem nenhum paciente, taxativamente, com sobrevida maior que 5, 10 anos, que ele apresente e diga, olha, esse sujeito tinha um tumor de esôfago, usou fosfetanolamina e está curado. Isso nos fez passar vergonha, né? Na Nature de 2015, e pasmem, na Nature de 2015, em 2 editoriais, esse e o outro. O rigor científico, a União nos cobra, e muitas vezes ela traz e ela apresenta uma nota científica. Então vejam a dualidade de comportamento e dúvida. Por um lado, a União quer saber se eu me baseei em ensaios clínicos randomizados, em estudos de coorte ou estudos observacionais. Mas aí ela me traz uma nota técnica para eu avaliar sobre uma determinada droga, por exemplo, em que o sujeito me apresenta essas únicas 6 referências. Tá? Por exemplo, assim, ó, o Ministério da Saúde sobre a assistência farmacêutica, a agência sobre a Anvisa. Vamos deixar bem claro assim, ó, a Anvisa não faz teste nenhum, não faz estudo nenhum. A Anvisa só valida estudos trazidos para avaliação. Então, o responsável técnico, ele me traz 6 referências bibliográficas que nenhuma tem a ver com a discussão da droga ou do procedimento cirúrgico em demanda. Isso não dá para sequer se considerar uma nota técnica. O rigor científico, eu trago aqui para vocês um exemplo. Vejam aqui, ó, saiu no British Medical Journal essa nota aqui em 2013 de um pesquisador que foi retirado por, olha aqui, ó, vejam, manipulação de dados em droga para uso em artrite reumatoide. Mentiu todos os resultados. Publicou de 2011 a 2013 vários trabalhos. E aí depois se descobre que o sujeito fez um fake paper. A abrangência da evidência é importante, tá? Porque vejam vocês, o tratamento funciona, o medicamento funciona, vai dar resultado, depende de que lado está olhando. Tá? Depende do ponto de vista do observador. Então, vejo vocês, por exemplo, assim, ó, a evidência vista pelo lado do paciente. O paciente quer saber o seguinte, o tratamento é muito agressivo, é de fácil aplicação, vai dar algum problema? Ele vai continuar mantendo a qualidade de vida e desfrutando do que ele desfrutava anteriormente? Esse é o ponto de vista do paciente. Do ponto de vista da evidência clínica, tá? Eu tenho usado muito, infelizmente nós no Brasil não fazemos estes cálculos aqui, mas eu me baseio principalmente o NICE britânico, o CADIT canadense, tá? O EMA europeu, eles usam isso, eles usam o significado do QALY. O que é o QALY? O QALY combina tempo de vida, que é life in years, e qualidade de vida, né, com Quality Assessment. Em uma única medida, que ele determina o seguinte, um QALY é igual ao sujeito estar bem por 1 ano. E aí eles determinam
Então, quais vale aquele tratamento e qual é o custo-benefício, o custo-eficácia. E a evidência econômica. A evidência econômica, vocês vão ver sempre, o procurador do demandante, vocês sempre vão ler na petição inicial, em algum momento ele vai escrever lá, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Não é uma discussão assim tão simples, quanto é que vale? O que nós temos que levar em conta é exatamente isso aqui, ó. Quanto vale uma vida comparado com as outras vidas? Quer dizer, nós colocamos um para o tratamento, quantos vão sair? Como se dizia antigamente, né? Não adianta desvestir um santo para vestir outro. Os britânicos, por exemplo, eles são taxativos. Se o sujeito precisa de um transplante hepático ou um transplante renal na Grã-Bretanha, e ele tem mais de 65 anos, só se ele pagar do bolso dele 300 mil libras. E a justificativa, ele pode ir para demanda judicial. O juiz vai ser taxativo em dizer o seguinte, com 300 mil libras, eu vacino 15 mil crianças por 5 anos. E aí vem a pergunta, quanto é que vale uma vida? Uma vida ou 15 mil? A discussão se perde, então. Então, isso é o que nós temos que levar, assim, ó, cuidado. É relevante o tratamento? É efetivo? É aceitável? É apropriado? É aqui que eu vejo o problema das demandas judiciais. Porque o oncologista clínico, ele está lá e ele dá a receita. O procurador vai lá e entra com o processo. E qual é o argumento deles? O ensaio clínico randomizado disse que é efetivo. Então, vejam vocês, no que nós nos baseamos para essas avaliações? Nós nos baseamos em desfechos. Os desfechos. Antigamente, nós nos baseávamos quase que em sobrevida geral. Vive mais ou não vive mais? Isso já não é tão válido hoje em dia. Então, foi se pegando outros desfechos. Por exemplo, qualidade de vida, resposta tumoral. Isso aqui é muito comum, sobrevida livre de doença. Quanto tempo o sujeito vai ficar livre de que o tumor retorne? Sobrevida livre de progressão. Vejam, ele já não é mais curável. Mas quanto tempo ele vai demorar para que o tumor volte a crescer? Sobrevida livre de progressão. Outros substitutos. Tempo até progressão. Ou, por exemplo, duração da resposta. Ele começa a receber o tratamento, recebe o procedimento. Quanto tempo ele vai ficar com doença estável? E tempo até o próximo tratamento. Esse aqui tem sido mais. A gente consegue um tempo, assim, vamos conseguir mais 2 meses, mais 3 meses. Esse aqui é dos poucos trabalhos que tem. Esse é um trabalho brasileiro na revista Einstein, que mostra o seguinte, vou chamar a atenção aqui, a brasa para o meu assado. Ó. Vejam vocês, comparado com as outras demandas de tratamentos, 10 milhões só a oncologia. De um total de 19 milhões que eles avaliaram, quer dizer, a oncologia é responsável por 50%. Razões para demanda judicial. Julgamento médico impreciso ou tendencioso. Por quê? Porque, às vezes, existem questionamentos e decisões médicas que não estão bem definidas com a família, com o paciente, não está bem adequado. Os médicos correm risco de excluir ou incluir uma opção de tratamento inadequadamente. Por quê? Baseado em benefícios pessoais. É o laboratório que vai lá e diz o seguinte, doutor, se o senhor prescrever aquela droga lá de 1.560.000, eu vou lhe dar um presentinho de 5%. Como é que eu provo isso num laudo pericial? Necessidade de fazer algo. Esse é o maior problema que nós temos atualmente. A sociedade moderna não está mais preparada para lidar com a morte, para lidar com a terminalidade.
seguidamente vocês vão ver demandas em que os familiares, assim, eles parecem enlouquecidos. Eles querem fazer qualquer coisa, não interessa quanto, não interessa por quanto e quanto vai custar isso. Eles querem que algo seja feito. E o paciente vai morrer logo ali na frente. Mudanças abruptas nas metas dos cuidados. Esse aqui é o outro maior problema. O paciente vinha bem, foi tratado curativamente, recidivou, e aí agora ele passa para um tratamento, o tratamento não está respondendo, não responde a uma segunda linha, não responde a uma terceira linha, e o médico não tem coragem de dizer o seguinte, que ele é refratário, que ele é terminal. Tá? Só para ficar bem claro, terminalidade em oncologia se considera aquele paciente que tem menos de 6 meses de vida. Eu estava cuidando daquele relógio ali, mas agora eu vi que ele está parado, né? Bom para mim, né? Aí eu vou falando. Então, e isso aqui é uma coisa que nós temos que... Eu lido praticamente todos os dias com isso. E quanto menos informados são os pacientes e familiares, pior é. Por isso, essa tão difícil de trabalhar com paciente de SUS. Tá? Níveis extremos de estresse por membros da família ou inabilidade frente à iminência da terminalidade de vida. Mudança abrupta dos objetivos dos cuidados de tratamento. Principalmente isso aqui, ó, quando se passa de curativo para paliativo. Mesmo as sociedades mais esclarecidas entre nós, a gente não lida bem ainda com a paliação. Esforço para obter consentimento para tratamento limitado. Isso aqui é outro problema. Quando a gente quer limitar, é reduzir o tamanho tumoral, é fazer uma químio só para segurar o paciente mais um tempo, sem aumentar a toxicidade. Eu tive um caso recente agora. O sujeito teve um melanoma no olho, levou 2 anos para ir consultar com o oftalmologista. E o oftalmologista tirou o melanoma do olho dele e não encaminhou para um oncologista. Então ele levou mais 6 meses para ser investigado. Quando ele foi investigado, ele tinha múltiplas metástases hepáticas, que já era inoperável, e que a filha se formava agora em fevereiro. Então, tem que se tentar tratar um sujeito sem agredir demais, mas que ele consiga ficar vivo pelo menos até fevereiro. Ele está vivo ainda. Desentendimento das questões de honorários. Desculpe, eu vou pular essa aqui. Honorários não é um problema de vocês, né? Questões de honorários e custos. Tá? Quando os planos não cobrem tudo, quando o tratamento médico é de alta complexidade, e aí o médico não trabalha só pelo plano, os pacientes não têm como cobrir a totalidade do tratamento, e assim por diante. Então isso cria muita angústia. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, mas basicamente é isso. Então, a gente tem que explicar para o paciente, tem que mostrar os trabalhos e dizer, olha, é assim, a estatística mostra isso, e nós temos essas diferenças. Tá? Estes são os desfechos que a gente mais se concentra atualmente, então. Resposta tumoral, sobrevida livre, sobrevida de progressão. Focos nas drogas, eu diria o seguinte, estas drogas aqui, ó, para específicas, por exemplo, assim, nenhuma dessas aqui eu recebo qualquer tipo de subvenção para fazer propaganda, mas essas aqui já poderiam estar oficializadas para uso rotineiro entre nós. Tá? Porque os custos delas vêm decaindo completamente nos últimos 5, 10 anos. Aqui, ó, para vocês gravarem bem, vejam esse paciente aqui, ó. Tá? Essa é a cirurgia dele, a massa tumoral, e vejam como que terminou para poder remendar o abdômen do sujeito. Tá? E me digam, vejam este paciente aqui, olha o grau de emagrecimento desse indivíduo. Então, realmente assim, ó, eles são paliáveis. Esse é um paciente privado, um empresário. Esse é um paciente SUS.
Eles são paliáveis? Sim, realmente eles são paliáveis. Tá? Mas a que custo eles são paliáveis? E eu vou pular esses aqui só para deixar para discussão. Esse é o trabalho meu, do meu grupo lá do Clínicas. Vejam o seguinte, nós temos que discutir melhor todas as condições com os pacientes, porque, na verdade, assim, ó, é uma ideia errônea de que os pacientes não entendem, não conseguem entender as explicações ou não querem saber de nada. Muitas vezes o sujeito chega e diz assim, doutor, não fala para o meu pai que ele tem câncer porque ele não sabe e nós queremos que ele continue sem saber. Não é assim. Está aqui a prova, ó. Mesmo em pessoas leigas, tá? A maior parte, mais de 85%, quer saber informações completas e detalhadas sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico e sobrevida. Só tem uma coisa que os pacientes não perguntam para vocês, é quanto tempo de vida eles têm. Para finalizar, então, tá? Isso é uma nota pessoal, isso não está baseado em estudo nenhum, é a minha observação de mais de 20 anos de perícias judiciais. Acho que as extrapolações das demandas judiciais em casos oncológicos avançados, metastáticos e terminais claramente demonstram a inabilidade, tanto de médicos assistentes, dos serviços de saúde, como de pacientes, familiares e sociedade em geral de lidar com desfecho fatal nesses casos. Ou de claramente discutir com pacientes e familiares a impotência de se tratar de doença terminal, o desespero frente à iminência da morte, de se discutir tratamento fútil, que não mudará significativamente a sobrevida livre de progressão, nem a qualidade de vida associada, quando apenas suporte e conforto seriam indicados. Demonstra ainda inabilidade de se abordar casos com desfechos desfavoráveis. O sujeito já chega de início com um caso grave. Por exemplo, incurabilidade e morte. E ele tenta repassar ao Estado a incumbência de decidir quem tem e quem não tem direito a tentar, mesmo que inutilmente e simplesmente pelo ato de se fazer algo, escorando-se no argumento de que tratamento paliativo também é tratamento ético. Tá? Isso tem sido meu dia a dia nos últimos 35 anos. Muito obrigado.